Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Muito boa tarde a todos vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. Amém? Para quem não me conhece, eu sou Manuel Carlos, pertenço aqui à Paróquia Imaculada, faço parte do grupo de jovens Restauração, sou servo desse grupo. Conheço a Renovação Carismática há 6 anos, mas que eu caminho com ela mais decididamente, fazem 5 anos somente que eu caminho com a Renovação. Me sinto até um pouco, digamos assim, entre aspas, envergonhado em ver os pregadores que passaram por aqui falar que tinham 15 anos de caminhada, 20 anos, o Serginho que já tem bilhões de anos na caminhada, né? Mas o que importa para cada um de nós é que o Espírito Santo faz no meu coração e no seu coração todas as coisas. Amém? Vamos dar uma grande salva de palmas para isso, para essa verdade que o Espírito Santo faz em mim e em você. Nesse momento eu queria pedir, de uma certa forma, licença, para que as pessoas que estão aqui, todos, sem exceção de ninguém, que não fiquem observando como que eu vou pregar, o que eu vou dizer, de que maneira que eu vou me comportar, se eu vou errar uma palavra, se eu não vou errar, se eu vou errar alguma coisa. Eu queria que você não ficasse prestando atenção nisso, porque talvez isso já seja uma armadilha de Satanás na minha vida, na sua vida, para que você não preste atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Então não fique me analisando nesse momento, não fique me analisando. Todos vocês só ouçam o Espírito Santo falando através de mim, apesar das minhas misérias, dos meus pecados, dos meus erros, mas só ouçam o que o Espírito Santo quer dizer para cada um de nós. Amém? Irineu, eu tenho quanto tempo? 1 hora? As pregações que eu fiz durante toda a minha vida foi de meia hora. Essa vai ser a primeira pregação de 1 hora. Mas beleza. Vocês que trouxeram a palavra de Deus, eu convido vocês a pegar comigo Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Está entre Gênesis e Apocalipse aí, pode ter certeza. Acharam? Quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Gálatas está depois do Evangelho, depois de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, quando o Serginho falou para mim, na quinta-feira à noite, dizendo que eu iria estar fazendo essa pregação, a última pregação do encontro, e que fala sobre os frutos do Espírito Santo, a primeira coisa que veio ao meu coração foi alegria. Alegria. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, alegria. Não, misericórdia, você não convenceu ninguém. Dá um sorriso, o melhor sorriso que você consegue dar. Vai lá. E fala assim, alegria. Fala para ela assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito. Fala para ela, repito. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a palavra que está em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Essa foi uma palavra que caiu em meu coração assim que o Serginho falou para mim que eu estará fazendo essa pregação. E eu percebi, com minhas orações que eu fiz a Deus, de que o que Deus mais quer de mim e de você é que essa alegria interior que tem no meu coração e que tem no teu coração, que vem do próprio Espírito Santo, é que essa alegria não pode ficar só presa no nosso meio. Ela tem que ter uma alegria além daqui. Sabe, a gente não pode querer simplesmente ficar falando assim, o retiro foi bom, foi maravilhoso, eu senti Deus agir na minha vida, através das canções que foram tocadas, através dos shows que tivemos, das pregações que tivemos, até mesmo da Santa Missa que celebramos no domingo, que vamos celebrar também hoje à tarde. Nós não podemos simplesmente ficar preso nisso, porque senão a gente fica só nisso e não sai disso. Aquilo que o Emerson falava pela manhã é uma verdade tremenda.
Muitas vezes nós estamos acostumados simplesmente a vir e receber e não passar essa graça para as outras pessoas que precisam, muitas vezes mais do que nós precisamos. Nós somos egoístas. Fala para o pessoal do seu lado, você é egoísta. Você quer Deus só para você. Fala para ela, você quer Deus só para você. E quando na verdade a missão que o Senhor Jesus nos deu é de proclamar a todas as criaturas a boa nova. E não simplesmente nós que somos da igreja. Sabe? Primeiro nós que somos da igreja. Correto? Mas não podemos ficar presos em nós. Eu quero também dizer, nós que somos jovens, que assumimos essa fé. Eu quero ser cristão, eu quero ser católico. Nós não podemos simplesmente ser um cristão de grupo de oração, grupo de igreja. Nós temos que ser um cristão lá no trabalho. Evangelizando as pessoas lá no trabalho. Evangelizar as pessoas na faculdade, na tua escola, não sei, mas em todas as áreas que você vive, aonde você vai, tem que evangelizar. Precisa, urgentemente, de evangelização. Precisa. Eu fico olhando para certas pessoas que convivem comigo, jovens que nem eu. Eu não falei minha idade, né? Eu não vou falar, porque senão, né? Misericórdia. Eu sei que não pareço, né? Eu tenho apenas 20 anos de idade. Eu sei que aparento ter mais, né? Dizem alguns que é maturidade, não sei. Né? Mas a beleza continua a mesma. Com 20, com 30, com 40. Amém? E eu convivo com essas pessoas que têm a mesma idade cronológica comigo. E percebo uma certa falta de Deus. Falta de intimidade com Deus. Muitas vezes até amigos meus protestantes que trabalham comigo. Sabe? Muitas vezes eles até conhecem a Bíblia do começo ao fim, mas parece que eles não têm intimidade com o Senhor. Parece que ainda falta alguma coisa. E eu quero dizer para vocês, o que mais falta neste mundo para os jovens é o batismo no Espírito Santo. Isso que a renovação carismática já vem nos dando, nos ensinando há mais de 40 anos. Nós precisamos ser jovens diferentes. Não vamos esperar que surja lá do céu alguma voz dizendo: eu preciso que vocês evangelizem Santa Bárbara do Oeste. Não vamos esperar isso, vamos começar a partir de nós. Não é por um acaso que esse evento está acontecendo, que esse retiro de carnaval está acontecendo, não é por um acaso. Deixe-me dizer, desde quando começou esse retiro, sábado, domingo, eu sei que vieram muitas pessoas para cá, muitas pessoas. Nós calculamos aí uma média de 400 a 500 pessoas aí por noite. Mas tem pessoas, não estou julgando, que por exemplo, que no momento de pregação, que é um do momento mais alto no retiro, fora a Santa Missa, que a Santa Missa é o ápice nosso, é o ponto mais alto. A pregação, porque é a palavra de Deus, é a proclamação do próprio Deus, é aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Tem pessoas que não vêm. Eu sei que Deus fala com a canção, através da canção. Eu sei que Deus age enquanto a gente estava pulando, dançando. Eu sei disso. Mas deixe-me dizer, essa alegria que nós estamos experimentando nesse retiro, que todo mundo está experimentando, ninguém aqui está fora. É impossível ter alguém que entrou do portão de lá para cá, ou até mesmo vou até além. Essas pessoas que ouviram durante esses 4 dias, tudo aquilo que nós falamos e cantamos, não sentir nada diferente. É impossível. Impossível. Porque Deus vai além de mim e de você. E faz todas as coisas. E essa alegria que eu experimentei, que você experimentou, nós temos que passar adiante. Nós temos que contagiar, sabe? Quando nós voltarmos para os nossos afazeres cotidianos, quando nós passarmos esse carnaval, onde você for, no teu trabalho, na tua casa, principalmente na tua casa, as pessoas têm que olhar para você e falar assim: nossa,
essa pessoa está transformada. Faz uma cara de espanto, agora você faz em espanto, agora faz assim, nossa. Não, mas tem que ter expressão, gente, vamos lá. Vamos lá, fala assim, ó, nossa. Eu não sei, dizem que o brasileiro é movido a dinheiro, né? Vamos fazer assim então. Vamos fazer de conta que você vai receber o dobro do seu salário. Aí você faz assim, essa cara espantado. Nossa! Vamos lá, faz assim. Nossa! As pessoas, quando te verem de agora em diante, elas vão fazer mais do que isso. Porque não vai ser simplesmente o aumento de salário que você recebeu. Ou que você vai receber. Vai ser o próprio Deus, o próprio Espírito Santo agindo em você. E você vai ter que levar até as pessoas esse Espírito Santo. Que age em mim, que age em você. As pessoas, você vai observar, depois você pode até me procurar e falar isso. Vão contestar isso. Constatar, melhor dizendo isso. As pessoas vão para você e falar assim... Como que a senhora chama? Diva. Falar, diva, como você está transformada? Como você está diferente? O que aconteceu? Aonde você estava? E assim com cada um de nós. Por quê? Porque agora as pessoas não vão ver mais aquele Manuel de antes. Vão ver o Manuel de agora cheio do Espírito Santo de Deus. Para proclamar para todos esses jovens que estão na droga, que estão na prostituição, que estão nesse lugar, dizendo, você tem um Deus que te ama. Existe um Deus que te ama muito e que anseia por ti, que espera por ti. Por isso volta, por isso volta, por isso volta. Vem para a casa do Senhor, porque nós já estamos cansados de ouvir de que o fim está próximo. E nós muitas vezes não realmente assumimos essa verdade, porque é uma verdade, o fim está próximo. E nós estamos vivendo como se nada tivesse acontecendo. Jesus está voltando. Jesus está voltando, e é necessário que eu seja convertido cada vez mais, seja transformado cada vez mais. Isso é possível pelo Espírito Santo. Isso é possível pelo Espírito Santo. Eu me recordo, quando eu tinha por volta de uns 9 anos de idade, me assustei quando eu vi, pela primeira vez. Lá na minha cidade... Para vocês que não sabem, eu sou arcoverdense. Fala comigo assim, arcoverdense. Isso, obrigado. Arco Verde é uma cidade lá no interior de Pernambuco. Nasci lá, eu sou pernambucano. Faz apenas 6 anos que eu moro aqui. E lá eu participava da infância missionária. E a estampa da camiseta estava escrita assim, eu vim trazer fogo à terra. Eu, como criança, eu me assustava com aquilo, sabe? Porque tinha umas pessoas com uma tocha de fogo. E vocês imaginam, a mentalidade da criança, tudo é muito maior, né? Mas, entenda o seguinte. Deus já falava para mim, com 9 anos de idade, dizendo que nós precisávamos incendiar o mundo. Depois que eu vim descobrir que esse fogo não era fogo, sabe? Como acende um fósforo e é aquele fogo. Eu achava que era esse fogo e na minha cabeça eu ficava assustado. Eu falava, nossa, mas vai pegar fogo o mundo? Mas depois eu entendi que esse fogo era o Espírito Santo de Deus. Que esse fogo é o Espírito Santo de Deus. E as pessoas precisam receber o Espírito Santo. Para quê? Para que elas se convertam, para que elas creiam naquele que é. Porque, gente, eu não sei se você sabe, mas para ir para o céu só tem uma condição. É ser santo. Não tem outra condição. Não tem outro caminho. Por isso que em Lucas capítulo 13 nos ensina, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. Porque é difícil. Alcançar a santidade, ser santo, principalmente nos dias de hoje, é difícil, mas é possível. Não é uma coisa impossível, é possível. Por quê? Porque nós não somos santos por nós mesmos, como os protestantes acham, como os evangélicos acham. Não é, é o Espírito Santo que vem habitar no meu coração, na minha vida, na minha carne, e começa a fazer o quê? Me transformar, me converter.
E assim, eu vou passando a ser cada vez mais aquilo que está escrito em Gênesis, me tornando imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Nós podemos mudar o mundo. Tem pessoas que falam assim: o mundo está perdido. Eu quero dizer para vocês, o mundo está perdido se você já decidiu isso na sua vida. Aí sim, o mundo está perdido para você. Mas para Deus não está perdido. Não está perdido. Isso é uma mentira. Para Deus não está perdido. Quando Jesus, no Antigo Testamento, foi destruir uma cidade pelos pecados, pelos erros que aquela cidade cometia, Deus fala: se tiver uma pessoa nessa nação que me adore, que tenha a mim como seu único Senhor, eu não destruirei essa cidade. Eu não destruirei essa nação. Então, o mundo ainda tem jeito. A partir de mim e de você, o mundo ainda tem jeito, não só por as nossas forças, mas pelo Espírito Santo que age em mim e em você. Aí nós vamos conseguir transformar esse mundo. Assim como nos ensina Romanos, e foi de lá que foi tirado o tema principal: transformai-vos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito Santo. Fala para a pessoa que está do seu lado: não se conforme com esse mundo, mas transforme esse mundo pelo Espírito Santo que está dentro de você. Se a gente pegar, não precisa pegar não, lá em João capítulo 7, versículo 37, vai dizer, Deus vai dizer, na verdade lá ele promete para nós o seu Espírito. Ele fala que ele não pode dar-se ainda, porque ele é água viva. Vou pegar aqui para nós lermos, fica mais fácil. João 7:37. Olha só o que vai dizer a palavra do Senhor para nós. No último e mais importante dia da festa, Jesus de pé exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele. Quero parar por aqui, entendam. Ele disse isso, quem disse isso? Jesus. Falando do Espírito que haviam de receber. Ou seja, portanto, os seus apóstolos e os seus discípulos não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Mas se a gente for pegar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, vejam só o que diz a palavra do Senhor para nós. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos dar uma grande salva de palmas para essa palavra? Pode ser mais forte. Pode ser muito mais forte. E sabe por que pode ser muito mais forte? Porque lá em João, quando nós acabamos de ler 7:37, Deus nos garante que nós vamos receber o Espírito Santo. E essa promessa não ficou esquecida. Deus já cumpriu essa promessa. Em Atos 2:37 nós vemos isso. Recebe o Espírito Santo. Portanto, que cada um de nós aqui nesse dia, se você ainda não sentiu, eu não vou dizer que não sentiu, mas se você não foi batizado e batizada verdadeiramente no Espírito Santo, que seja batizado através dessas palavras que saem da minha boca, porque quem fala não sou mais eu, quem fala é o próprio Espírito Santo. Por isso sejam todos batizados e batizados no Espírito Santo e transforme esse mundo. Vamos dar uma grande salva de palmas para Deus.
Mais forte. Mais forte. É Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem faz todas as coisas. Eu sei que nós, nesse momento, estamos com o coração até mesmo cheio, reinflamado do Espírito Santo. Mas eu já quero, até de uma certa forma, preservar cada um de nós. Porque tudo isso que nós vivemos, essa graça que está sobre nós agora, essa graça de Deus que está sobre mim e sobre você, vai passar. Daqui a pouco nós vamos voltar para as nossas casas e não vamos mais retornar para cá, porque hoje acaba o retiro. E aquilo que nós experimentamos durante esses 4 dias, nós não vamos experimentar na quarta-feira, amanhã. Agora deixe-me dizer uma coisa para você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: eu vou te contar um segredo. Coloca as mãos assim, faz assim comigo, ó. Junta as pontinhas dos dedos. Coloca assim, ó, na testa. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você não tem noção. Você não tem noção do segredo que ele vai te dizer agora. Gente, sabe qual que é o segredo para nós continuarmos assim, cheio do Espírito Santo, cheio de vontade de evangelizar, e não simplesmente uma empolgação de falar assim: agora eu vou mudar o mundo, agora eu vou transformar o mundo, eu vou ser um jovem revolucionário, eu vou carregar a cruz no peito, vou usar as camisetas de Nossa Senhora e vou transformar o mundo, e vou comprar um terço de 1 metro. Não. Não é disso. Nós precisamos usar as camisetas católicas, sim. Precisamos usar cruz, sim. Rezar o terço, muito mais. Mas deixe-me dizer, aquilo que o Luciano falou na pregação dele, logo no domingo, porque no momento em que eu conduzia a oração aqui antes do Luciano, o Espírito Santo falou em mim uma coisa assim: transforme, se assusta não, gente. É o próprio Deus que está entrando nesse lugar. É o próprio Espírito Santo que está entrando aqui. E que você possa cada vez mais se acostumar, porque isso vai ficar durante a sua vida até a sua eternidade. Vamos dar uma grande salva de palmas para o Espírito Santo que vem sobre cada um de nós. Mais forte, gente. É o nosso Deus. É o nosso Deus que entra nesse lugar. E mais do que nesse lugar, no nosso coração, na nossa alma, e nos transforma. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Deixe-me dizer o que eu estava falando. E naquela oração o Senhor me conduzia a dizer uma frase. E eu disse: nós precisamos transformar o nosso interior e o nosso exterior. Eu falei aquilo. Só que quando o Luciano falou aquilo entrou como que uma flecha em meu coração. E falou: nós realmente precisamos transformar o nosso exterior e principalmente o nosso interior. Sabe por quê? Porque não adianta nós queremos usar as camisetas cristãs, usar texto, usar crucifixo, se o nosso coração não vive isso. Não adianta. Não adianta as pessoas do mundo inteiro te achar a pessoa mais santa e mais santo do mundo. Mas se no dia do julgamento você não for para o céu, não adianta viver na mentira. Não adianta, porque não nos salva. E é por isso que
há umas 2 semanas atrás, eu falava para um amigo meu que é protestante, que é da Igreja Assembleia de Deus, eu falava: meu irmão, quando você vai ser católico? Quando você vai se converter ao catolicismo? Ele não me falou nada, nem que não, nem que sim. Mas, gente, não tem outra saída. Ou nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana e abraçamos para valer essa fé e vamos para o céu, ou com outra doutrina, com outra religião, você pode até ir, mas vai ser muito mais difícil. A começar que eles nem têm um sacramento. Nós temos 7 sacramentos. Na Igreja Católica você tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa você tem aqui. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Para que a nossa alegria seja constante, seja sempre. Assim como está escrito em João capítulo 5, versículo 11. Permanecei em mim, para que a tua alegria seja completa. E como nós podemos permanecer então em Deus? Primeiro, nos unindo à igreja única, santa, católica, apostólica, romana. Só desse jeito. Sabe por quê? Porque pecar, todo mundo peca. Pecar, eu peco. Tu peca. Nós pecamos. Vós pecais. Eles pecam. Todo mundo peca. Todo mundo peca. Jesus mesmo falou, quando chegou para ele, quando trouxeram para ele uma mulher pega em adultério, Madalena ou Maria de Magdala, aquela prostituta, trouxeram para ele porque eles iam apedrejá-la. Sabe o que Jesus falou para eles? Jesus falou o seguinte: quem não tiver pecado, que atire. Mas Manuel, você falou que para poder ir para o céu existe uma condição que é ser santo. E como que eu vou para o céu se eu tenho um monte de pecado? É agora que eu vou contar o segredo. Fala para a pessoa do seu lado assim: e agora que ele vai contar o segredo. Nós da Igreja Católica, nós temos um sacramento que os protestantes não têm, não tiveram e nunca vão ter. Vão ter se voltar para a igreja. Assim como o pastor chamado Alex Jones, de uma igreja pentecostal, que eu não me lembro se foi o ano passado ou o ano retrasado, que ele se converteu ao catolicismo, e mais do que ele, veio o rebanho inteiro, porque onde vai o pastor, vai as ovelhas. E ele voltou para a igreja, ele aceitou e ele assumiu a fé católica. E todos vieram. Se a gente for pegar, lá em João 20, 22, vai dizer: a quem vos perdoardes os pecados, eles serão retidos. E a quem não perdoardes os pecados, não lhes serão retidos. É nessa palavra que a igreja vive. E nós temos, na Bíblia, todas as respostas para qualquer pessoa que vier nos contestar sobre a nossa fé. O que muitas vezes precisa é de mim e de você, que é jovem, fazer com que a Bíblia seja diária na nossa vida. Até porque ela é fonte de vida eterna para nós. A palavra de Deus, ela é fonte de vida. Não é um canal. Um canal é onde as coisas passam e passam. Fonte não, é onde as coisas nascem, podemos dizer assim. Então ela é fonte de vida. Então nós não vamos esperar chegar 2013, no carnaval de 2013, para nós fazermos o terceiro Transformai-vos, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas vamos até 2013, até o carnaval do ano que vem, cheios do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. O segredo
para nós sermos santos é nós tomarmos, primeiro, eu não estou dando bronca em ninguém, tá? Mas nós tomarmos vergonhas na cara e assumir que somos pecadores de verdade e chegar para um sacerdote que não é uma simples pessoa. Sacerdote é a persona Christi, é a pessoa de Cristo. E naquele momento, não é um simples homem que está à sua frente, mas é o próprio Jesus, através do Padre. E até mesmo independente dos pecados que o Padre cometeu, naquela confissão, quando o Padre diz: eu vos absolvo, meu filho, minha filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os nossos pecados são apagados. Todos, sem exceção. É por isso que nós, agora que somos jovens, e vocês também, que cronologicamente falando, têm uma idade um pouco mais avançada, mas não deixam de ser jovens. A diferença de um jovem, por exemplo, quantos anos você tem? 16? 16 anos. Deixa eu ver uma pessoa aqui que tem um pouco mais de idade, não vou falar muito não. Deixa eu ver aqui essa senhora, quantos anos a senhora tem? 60? 60 anos. Qual que é a diferença desse jovem de 16 anos para essa jovem de 60 anos? A diferença é que ele é um jovem de 60 anos. E ela é uma jovem de 60 anos, só que, vírgula, há mais tempo. Só isso. Todo mundo é jovem aqui. Fala assim, eu sou jovem. Não me convenceu não. Fala assim, eu sou jovem. Não me convenceu ainda. Fala assim, eu sou jovem. Gente, vocês estão me levando a acreditar que realmente não estou no retiro para jovens. Vamos falar assim, com todo o nosso coração assim. Eu sou jovem. Vamos fazer assim, ó. Com licença, tá? Vamos falar assim. Eu sou jovem. E dá um pulo, tá? Pode ser? No 3, hein? 1, 2, 3. Eu sou jovem. Ah, foi mais ou menos. Mais ou menos. Vamos fazer para valer agora. Vai lá, no 3, hein? Vocês vão falar. Eu sou jovem com todo o coração. 1, 2, 3. Amém. Dê uma grande salva de palmas para vocês. E mais do que nós sermos jovens, nós pertencemos a uma igreja que é jovem. Jovem, a igreja católica tem um lugar para você. Pode vir. Nós temos aí o grupo Apóstolos. Nós temos aqui o grupo Restauração, do qual eu faço parte. Nós temos inúmeras coisas na igreja, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Agora, uma vez que nós estamos querendo ser de Deus e levar a palavra de Deus até os confins da terra, nós não vamos ser, que nem eu falei, um jovem revolucionário que vamos querer transformar o mundo. Vamos transformar o mundo sim, mas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Mas vamos dizer que nós estamos evangelizando, caminhando em santidade, rezando o texto todos os dias, indo à missa, pelo menos no domingo, confessando os nossos pecados, lendo a palavra de Deus. Estamos aqui, um jovem santo, buscando cada dia ser mais de Deus, e ser mais santo, e ser mais santo. Mas de repente, caí no pecado. Pequei. Não fiz a vontade de Deus. Desagradei o coração de Deus com os meus erros, com o meu pensamento, com o meu falar. Sabe qual que é o segredo? Quero que isso fique bem gravado em cada um de nós. O segredo para nós permanecermos em Jesus, que é fonte de alegria para nós, é nós chegarmos diante do Padre e confessar todos os nossos pecados.
Pode vir para cá. É nós chegarmos diante do sacerdote e confessar todos os nossos pecados. Não importa se você caiu. O que mais importa para Deus é se você quer se levantar. Não importa se você caiu. O que mais importa para Deus é se depois da queda, é se depois do pecado cometido, você quer se levantar. Isso é o que mais importa para Deus. Isso é o que mais importa para Deus. Nesse momento, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale para ela assim: parabéns por sua escolha. Parabéns por você ter vindo fazer do carnaval um carnaval diferente. Sabe por quê? A fé católica, ela é um tripé. É um tripé que sustenta a fé católica. Composto por 3 coisas: a Bíblia, a doutrina da igreja, o catecismo e o magistério da igreja. Ou seja, os padres, os bispos. Gente, pode vir mais para frente aqui, ó. Se aí no fundo estiver molhando, pode vir mais para frente. Essa chuva é uma chuva de graça que cai sobre cada um de nós, amém? Amém? Como eu estava dizendo, a nossa fé, ela é um tripé. Ela é composta pelas Sagradas Escrituras, pela doutrina da igreja, o catecismo, e também o magistério, que são os bispos, os padres, o Papa. E essa igreja, a qual é a verdadeira e única. E por que eu falo que ela é a única e só ela é santa? Não é por questão de que eu pertenço a ela. É porque foi o próprio Jesus que falou isso. Se você pegar em Mateus capítulo 16, você vai ver que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Foi o próprio Jesus que fundou a Igreja Católica há um pouco mais de 2000 anos atrás. E é o Espírito Santo que move a igreja hoje. O Espírito Santo não deixou, não abandonou a igreja. Está presente e sempre presente. Sabe o que diz? A primeira coisa que diz no catecismo da igreja. Melhor, antes de falar do catecismo, só concluir que eu estava falando do carnaval diferente. Nós que estamos aqui, que optamos, que resolvemos
falou assim: eu vou fazer desse meu carnaval um carnaval diferente. Eu vou lá para o Transformai-vos. Nós escolhemos estar aqui. Mas existem muitas pessoas que escolheram não estar aqui, mas está em outros lugares. Mas está nas praças, dançando funk, ouvindo funk, se prostituindo, fazendo com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, enchendo de bebidas alcoólicas, de drogas, de cigarros. Eu não sei se você sabe, mas o cigarro, um cigarro, é composto por mais de 4.700 substâncias tóxicas, das quais cerca de 43 delas, eu não falei errado não, falei certo, é composto por mais de 4.700 substâncias tóxicas. Um cigarro, parece ser inofensivo, né? Pequenininho, é composto, repleto, recheado de tudo isso, das quais 43 causam câncer. Existem pessoas que optaram por estar nesses lugares, cometendo pecado, fazendo o que é errado, o que desagrada a Deus. E aqui eu quero voltar ao começo da pregação. Nós não podemos ficar apontando, julgando e até mesmo crucificando eles. Não. Se eles estão lá, nesses lugares, é culpa minha e culpa sua. Fala assim: é culpa minha. É culpa nossa porque nós não evangelizamos a eles. É culpa nossa porque é nossa falha de nós não conseguimos ter chegados até eles. Muitas vezes nós ficamos no cômodo da nossa casa, acomodados. Por exemplo, com a chuva, com um friozinho desse, estamos em casa, enrolados em cobertores, assistindo programas ridículos na TV, que a TV brasileira hoje, infelizmente, ela está caminhando para o brejo, porque o que nós mais vemos na televisão é coisas que não prestam, a começar pelo Big Brother Brasil. Falar de Big Brother não está mais na moda hoje em dia, não é verdade? Já é coisa passada. Mas não presta, e está lá. E tem gente que assiste ainda, apesar de ser uma novela aquilo. Porque as pessoas, elas não ficam 24 horas naquela casa. Não sei se você sabia disso. Elas não falam o que elas querem. Elas recebem um script, assim como em uma novela, e elas têm que decorar o que elas falam para, quando as câmeras estiverem ligadas, estar falando as coisas. E nós aqui na nossa casa, assistindo a televisão, achamos que é uma verdade. E não é verdade. É uma mentira. E sabe quem que ganha R$1 milhão? É aquela pessoa que tem capacidade maior de decorar as coisas e de ter um desenvolvimento melhor naquele programa ridículo, naquele reality show ridículo. É assim que acontece. E sabe, eu não sei se você fez isso. Eu creio que não. Eu creio que eu estou no meio de um monte de católicos, santos, que nunca pegaram o telefone e ligaram lá para votar daquela pessoa sair fora do paredão lá. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém que fez isso. Mas se você fez isso, ou quem fez isso, contribuiu para que cerca de uns 50 milhões de reais caíssem na conta deles. E eles dão para o ganhador 1 milhão. O que é 1 milhão comparado com 50 milhões? É claro que 50 milhões varia, né? De um ano para o outro, enfim. Mas é essa média. Veja. Eu só estou querendo abrir seus olhos para você enxergar. Olha só as mentiras que estão colocando dentro da nossa casa. Aquilo lá
não é felicidade. O que as pessoas estão vivendo nas praças de Santa Bárbara do Oeste, os funks, os pagodes, as coisas mundanas, não é felicidade. Sabe o que diz a primeira coisa do Catecismo da Igreja Católica? Diz: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E o homem é tanto o homem masculino quanto a mulher. Não cessa de atrair, Deus não cessa de atrair o homem a si. Porque só em Deus nós podemos encontrar a verdade e a felicidade que nós não paramos de buscar. Só em Deus. Só em Deus. E é por isso eu quero dar uma ênfase para fechar essa pregação. É por isso que nós, depois desse retiro, nós temos que mostrar para as pessoas a alegria, ou os frutos do Espírito Santo. Que nem eu pedi para vocês pegar e acabei nem lendo, né? Perdão. Lá em Gálatas 5. Mas veja só o que vai dizer para nós os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito Santo, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos a vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Esses são os frutos do Espírito Santo. São esses frutos que as pessoas vão ter que ver em mim e em você. É essa transformação que eu tanto quero falar para vocês. Sabe por quê? Porque as pessoas que pularam o carnaval, seja lá em Salvador, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, ou seja aqui em Santa Bárbara do Oeste, elas, quando for amanhã, elas vão estar tristes, elas vão estar amarguradas. Porque, assim como uma queima de fogos é linda, é maravilhosa, mas depois acaba e não fica mais nada, assim é o carnaval mundano. Passou, acabou, sabe, não fica mais nada, a não ser o pecado, a não ser a imundície. Assim como uma garota que vai num bloco desse, pula o carnaval, esses 4 dias, e beija todos os homens, ou todos os homens beijam todas as mulheres, mas no final, ele não fica com nenhuma, e ela não fica com nenhuma, fica os dois sozinhos, na solidão, no abatimento, na tristeza. E as pessoas, quando olhar para nós, quando olhar para mim e para vocês, elas vão ter que enxergar Jesus Cristo, a transformação. Elas vão falar, mas como que eu pulei 4 dias do carnaval e estou infeliz? E olhar para nós e dizer, como que você está feliz? Cadê aquele sorrisão que eu vi em vocês? Sumiu já? Ah! É isso que as pessoas têm que ver em nós. Para que, no carnaval do ano que vem, elas estejam aqui e não mais lá. Para que ela esteja em nosso meio, sentindo realmente a felicidade, vivendo a verdade. Tudo o que nós queremos, nós encontramos aqui na igreja. Porque tem uma palavra em João 7,7 que diz: procurai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que procura, encontra. Todo aquele que bate, lhe será aberto. Tudo que você quer, tudo,
tudo é tudo, você encontra na Igreja Católica. Não precisa ir para outra denominação. Não precisa buscar as curas, os milagres, os prodígios lá em outras denominações. Não precisa, porque aqui você tem tudo. Quem aqui pediu uma graça de Deus e não alcançou? Levante a mão ainda. Sabe o que diz? Eclesiástico capítulo 2. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o largues. Porque o nosso Deus é fiel. Nós temos um Deus fiel que cumpre suas promessas. Nós não vimos em João 7,37, Jesus dizendo que nós receberíamos o Espírito Santo. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37, a garantia de que nós estávamos recebendo o Espírito Santo. E nós fomos batizados no Espírito Santo. Nós experimentamos isso, é porque nós temos um Deus que cumpre suas promessas. Ele cumpre todas as suas promessas. Suporta as demoras de Deus. Eu sei que tem mulher que está esperando há muito tempo o namorado, né? Assim como minha namorada esperava, né? Um homem bonito, jovem, né, amor? E a gente buscando em Deus, a gente acha, encontra. Eu não vou dizer que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito. Eu tenho muita coisa que mudar ainda, não é verdade? Se for ver, ela é muito mais santa do que eu. Eu namoro há 9 meses. Graças a Deus. E o interessante do namoro é que, de uma certa forma, um acaba completando o outro. Eu já quero abrir um parêntese aqui. Quando você for pedir a Deus qualquer coisa, seja um namorado, seja uma namorada, seja um emprego, seja o que for, espera. Sabe por quê? Uma vez eu ouvi dizer assim: é porque Deus está caprichando na tua graça. É por isso está demorando. Quando nós começamos a nos gostar um do outro, porque no começo, a primeira vez que eu vi ela na minha vida, eu falava: nossa, que menina chata, sem sal. Misericórdia. Eu pensava até em ser padre. Mas, depois que eu fui conhecendo ela, eu fui percebendo que ela era muito mais aquilo que eu via. E depois, quando nós começamos a nos gostar de verdade, estarmos apaixonados um pelo outro, não foi simplesmente assim: nossa, Bruna, eu estou gostando de você. E ela: nossa, eu estou gostando de você. Vamos namorar então. Não foi assim. Foi preciso dar um tempo também. Porque eu estava gostando dela e ela de mim. Eu queria ela e ela me queria. Mas eu não sabia se Deus queria. Apesar de já ter uma pessoa, as duas pessoas, para formar um casal de namorado, eu ainda precisava de uma terceira resposta, que era de Deus. E a gente foi rezando, foi conversando, e depois de um mês, a gente deu nosso primeiro beijo. A gente começou a namorar. De repente, um mês é até pouco tempo, mas para nós foi o ideal. Poderíamos até ter dado até mais tempo para o namoro. Mas para nós, um mês em oração, rezando, conversando, foi suficiente. E é por isso que você, mulher jovem, e você, homem jovem, tem que valorizar o que Deus te deu, o seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Nós não podemos banalizar o nosso corpo. Assim como o Irineu falava na pregação, de que o piercing, ele não é simplesmente uma coisa que nós colocamos um objeto. Ele tem um valor espiritual tremendo. Aquilo que ele falou é verdade. Quando alguém coloca um piercing na língua, é para que nós não sejamos profetas de Deus. Esse é o significado espiritualmente falando. Quando alguém coloca um piercing na orelha, é para não ouvir mais a voz de Deus.
Quando alguém coloca o piercing no olho, é para fechar a visão profética que Deus nos concede. Quando alguém coloca o piercing no umbigo, é para dizer não à vida. Não ao plano de Deus. Porque Deus falou, crescei-vos e multiplicai-vos. Então a pessoa fala, não, eu não quero crescer nem multiplicar. Eu vou colocar um piercing. E é verdade ou não é? Quando uma mulher que tem um piercing, que está grávida, na sua gestação, ela tem que tirar o piercing. Gente, eu falei que eu falava meia hora. Quanto tempo já faz? Quanto tempo eu tenho ainda, gente? Irineu, quanto tempo eu tenho? Cinco minutos? Esse é o valor que tem. Só que nós, juntos, vamos buscar a perfeição de Deus. Assim como em Marcos, capítulo 5, versículo 48 diz, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Esse é o nosso objetivo, é alcançar a santidade. É alcançar a santidade. Por favor, vem aqui rapidinho. Quero contar com sua colaboração nesse momento. Pode vir, não faz sem vergonha, não. Não? Vem aqui então, Valdinei, fazendo um favor. Que da hora que vai ser, daqui a uns anos, daqui a um tempo, o Valdinei, pode colocar o boné. Quem sabe, os seus filhos vão entrar na igreja, lá na paróquia Imaculada, né, puxar um pouco no saco, vai entrar na igreja lá e vai falar, nossa, que imagem de santo é aquela? O cara de chinelo, de short, uma camiseta, um boné na cabeça, que santo que é aquele? Todos os santos que eu vi era de batina, roupas compridas, um véu. Mas se o Valdinei lutar na perseverança de ser santo, vai ser bravo assim, irmão? Vai? Ah. Se ele lutar na perseverança de ser santo, ele vai alcançar o céu. E é lá que nós vamos morar. Porque o nosso lugar é o céu. E é lá que nós temos que chegar. Assim, repito, como diz em Lucas, obrigado, irmão. Como diz, vamos dar uma salva de palmas para ele? Para que ele possa alcançar o céu. Estou finalizando já, gente. Assim como diz em Lucas, 13, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É isso que nós vamos fazer. E mais do que nós vamos levar todos para o céu. Todos, todos. Através de você, Deus quer salvar muitos. Com o quê? Com nossa alegria. Com esse fruto do Espírito Santo. Com a nossa felicidade. Nós vamos arrastar as pessoas. Tem um santo na igreja que diz, quando for pregar, se necessário, use as palavras. Por quê? Porque o bom exemplo, o cristão que tem um bom exemplo, ele arrasta as pessoas para Deus. Ele arrasta as pessoas. Não precisa que nós fiquemos muitas vezes falando na cabeça daquela pessoa, de Deus, de Deus, de Deus. Basta o bom exemplo, o seu testemunho. O seu interior transformado. Basta isso. E com certeza, dá aquele sorrisão de novo. Eu gostei desse sorriso. Dá lá. E com certeza, através desse sorriso, da sua alegria, Deus vai trazer muitas pessoas para Ele. Amém? Vamos ficar de pé?